Encontrei uma pesquisa bastante peculiar na internet. Ninguém realmente compreende a profundidade da situação até vivenciá-la. Ser demitido abruptamente de um emprego que ocupei durante a última década, somado à descoberta de minha parceira traindo-me com meu substituto, fez-me refletir profundamente. Incrivelmente, meus empréstimos estudantis ainda estão pendentes. A vida pode ser tão desconcertante. Após uma noite regada a álcool, durante a qual enviei aproximadamente 40 currículos e cartas de apresentação notoriamente mal escritas, acabei desmaiando. Quando despertei na manhã seguinte, decidi pelo menos tentar obter algum dinheiro trabalhando em casa, enquanto aguardava as entrevistas. Naquele instante, pensei que a melhor abordagem seria responder a essas pesquisas online, que após cerca de 1 hora de respostas a perguntas, renderiam vales presente no valor de $5 e outros tipos de recompensas. Eu não tinha nenhuma outra habilidade comercial imediata para gerar renda. Era isso ou desperdiçar o dia jogando no computador, mas pelo menos eu economizaria na alimentação. Executei essas pesquisas por cerca de 5 horas antes de quase desmaiar. Foi muito mais desgastante do que eu havia antecipado inicialmente. No final das contas, consegui acumular cerca de $45 em dinheiro e vales presente. Um ganho de cerca de $9 por hora. Não muito mais do que ganhava anteriormente. Eu estava prestes a fechar meu laptop e ir para um bar na tentativa de aliviar minha tristeza quando o avistei pela primeira vez. Pode nem mesmo ter sido tão notável. Mas, por alguma razão, foi. No canto inferior da página em que eu estava, havia um pequeno anúncio singular. Talvez tenha sido sua simplicidade que me atraiu. Letras pretas, simples em uma fonte antiquada, proclamando pesquisas por dinheiro, em contraste com um fundo completamente branco. Pelo menos eram diretos em sua mensagem. Mais uma não faria mal, pensei. Era melhor juntar algum dinheiro extra para bebidas antes de sair. Sentei-me novamente, cliquei na imagem do link e preparei-me para responder a algumas perguntas mais minuciosas. As primeiras questões eram relativamente simples, pareciam mais uma coleta de dados do que perguntas reais. Nome, idade e ocupação. Fiquei intrigado com o fato de também perguntarem minha altura e peso, mas não era inédito. A primeira pergunta real era completamente diferente. Devo ter encarado a tela com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Deus sabe por quanto tempo. O que raios era aquilo? De forma simples, a mensagem na tela dizia: qual é a intensidade de seu desejo de olhar para trás? Havia 5 opções disponíveis, variando de nada a esmagador. Não havia motivo plausível para sentir medo naquele momento, mas eu senti. Prendi minha respiração, tentando discernir qualquer som sutil atrás de mim. Não havia nenhum. Após cerca de 5 minutos, reuni coragem para olhar para trás. Não havia nada lá. Suspirei aliviado e, ao mesmo tempo, zombei de mim mesmo. Deve ter sido uma espécie de piada. No entanto, decidi participar, selecionando neutro como resposta e avançando para a próxima pergunta. Esta foi a questão. Por que você olharia para trás? Sorri. Era engraçado. Digitando simplesmente "não sei" na caixa de resposta, avancei novamente. A terceira pergunta era a seguinte: você está em um avião. Além de você, há apenas um outro passageiro, que está sentado atrás de você. Em algum momento, você se levanta para ir ao banheiro e descobre que o homem desapareceu. Você verifica se ele está no único banheiro do avião, mas ele não está. O que você faz? Mais uma vez, fiquei encarando a pergunta estupidamente por quase 10 minutos. Seria isso algum tipo de teste de personalidade obscuro? Deveria ser, certo? Certo. Digitei a mesma resposta que havia usado na última pergunta. Não sei. Era a verdade. Eu realmente não sabia. Como deveria responder a isso? Cliquei em próximo novamente, agora mais intrigado do que preocupado. A quarta pergunta era assim: você acorda em uma floresta desconhecida. É noite e a luz da lua proporciona apenas uma visão fraca. A cerca de 10 metros de você, há uma pequena cabana mal iluminada. A porta está aberta e uma mulher sorridente faz um gesto convidativo para você entrar. Você iria? Explique por quê. Essa pergunta não era necessariamente mais estranha que a anterior.
Então minha suposição de que se tratava de algum tipo de teste de personalidade bizarro ainda era válida. Na verdade, ao tentar responder a essa pergunta, era como se eu estivesse entrando naquela cabana porque não havia simplesmente outro lugar para ir. Clico em próximo, novamente. Talvez não devesse. As perguntas começaram a ficar mais complexas. Elas não eram sangrentas ou explícitas, nada disso. Elas eram apenas mais estranhas, mais psicologicamente perturbadoras. Se você está se perguntando por que diabos continuei, não posso dar uma resposta direta. Era apenas uma sensação estranha e arrepiante que não conseguia explicar, mas que eu não conseguia ignorar. Então, continuei. Alguns dos questionamentos que se destacaram foram: imagine que você acorda uma noite e descobre um elevador em sua casa. À meia-noite, ele se abre por 5 minutos, revelando uma cópia exata de você que está cada vez mais ferida a cada vez que o elevador se abre. O que você faria? Entraria no elevador mais uma vez e acabaria com tudo? E você está em um quarto de hotel e é acordado por uma batida rápida em sua janela. Você espiou pelas cortinas e viu o que parecia ser um homem sem os 2 olhos. Ele encosta a boca no vidro e pede que você mate a mulher no banheiro imediatamente. Você o ouviria? Um dos questionamentos que menos me agradou foi: você está assistindo a vídeos caseiros com sua mãe, e uma das fitas mostra ela sendo assassinada por um intruso mascarado. Sua mãe apenas ri desse vídeo, sem dizer nada. Isso te preocuparia? Além dessas perturbadoras induções à insanidade, eventos bastante desconcertantes começaram a ocorrer na vida real também. Cerca de 30 minutos depois, ouvi uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico e encontrei um homem parado ali, balançando a cabeça freneticamente e sussurrando "não", enquanto mantinha contato visual direto comigo. Ele parecia apavorado. Claro, eu não abri a porta. Recebi cerca de 10 ligações de alguém identificado como o auditor no meu identificador de chamadas. Eles sempre deixavam uma mensagem, mas todas consistiam apenas em alguém recitando números em meio a uma estática intensa. Na verdade, começou a soar mais como um grito à medida que o tempo passava. Cerca de 1 hora depois disso, eu estava à beira de um colapso mental. Tinha medo de olhar para trás, embora não houvesse indicação de que algo deveria estar lá. Em um momento, ouvi alguns arranhões suaves vindos da ventilação. Então coloquei meu sofá sobre a abertura. Finalmente, cheguei ao que parecia ser o fim da pesquisa. No entanto, não era uma pergunta, era apenas uma declaração. Não permita que eles entrem. Eles não são confiáveis. Quase como se fosse cronometrado, ouvi mais batidas na minha porta cerca de 5 segundos após ler isso. Silenciosamente, me aproximei e olhei pelo olho mágico novamente. Era uma pessoa diferente daquela que eu tinha visto antes. Era uma mulher de cerca de 20 e poucos anos vestindo um blazer espesso, apesar do calor de 33 graus lá fora. Ela também usava óculos escuros, então era impossível dizer para onde ela estava olhando de verdade. Ela finalmente tirou um pedaço de papel do bolso e o deslizou sob a porta. Eu olhei para baixo e li: você está mentindo. Saia do seu apartamento imediatamente. Já se passaram cerca de meia hora desde então. Não consigo olhar para a tela do computador nem para a mulher do lado de fora. Ela ainda está lá. Posso ver as sombras de seus pés por baixo da minha porta. Ouvi a janela do meu quarto se abrir há alguns minutos, mas desde então bloqueei a porta com uma cadeira. Agora posso ouvir murmúrios distorcidos de trás dela. Talvez o fundo do poço não tenha sido tão ruim. Mas o que diabos devo fazer agora?